Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a mecânica quântica em regime não relativístico. Em outras palavras, a mecânica quântica é estudada no regime, exatamente no regime da relatividade de Galileu. Isso significa que o termo não relativístico, aqui associado à mecânica quântica, mais uma vez, repetindo, trata-se de afirmar que não faremos uso da relatividade restrita ou da relatividade especial de Einstein. Pelo contrário, faremos uso da relatividade de Galileu. Muito bem, então durante a aula anterior, durante as aulas anteriores, nós apresentamos conceitos fundamentais sobre a mecânica quântica, quais são os postulados da mecânica quântica. Apresentamos os dois postulados, falamos sobre a função de onda, falamos sobre algumas quantidades estatísticas muito importantes a serem utilizadas aqui nesta parte inicial de mecânica quântica, a saber, o valor médio de uma determinada medida, de uma determinada grandeza, a dispersão dessa tal grandeza em torno do valor médio, o desvio padrão associado a essa grandeza, e sempre no contexto da função de onda, recordando que a função de onda é uma função de onda que dependa eventualmente da coordenada x e da coordenada temporal t. Essa função de onda, se fixarmos um tempo t, ela pode efetivamente representar a amplitude de probabilidade de encontrar a estrutura quântica, no caso a partícula quântica, em uma determinada posição x. Também vale compreender que essa função de onda, ela é associada a esta tal função de onda, nós temos importantíssimas e relevantes informações sobre os estados físicos relativos àquela estrutura quântica em particular. Então, quanto aos postulados da teoria quântica, nós falamos a hipótese de de Broglie e a hipótese da quantização de energia. Nós falamos sobre isso, Max Planck apresenta o postulado de que a energia não mais é contínua, não mais é tratada como uma grandeza contínua no espaço contínuo dos reais, pelo contrário, é tratada como uma quantidade discreta. E a hipótese de de Broglie associa um comportamento ondulatório à partícula quântica e e isso então gera o que nós denominamos como dualidade onda-partícula, ou seja, a onda eletromagnética pode eventualmente apresentar comportamento corpuscular, bem como a matéria, o elétron, por exemplo, enquanto partícula dotada de massa m, de carga elétrica, também pode apresentar sob certas circunstâncias um comportamento ondulatório, de modo que de Broglie trata essa questão da matéria e da onda e da matéria, e dessa superposição, dessa dualidade onda-partícula que é intrínseca ao fenômeno quântico, as partículas que são em geral tratadas pela teoria quântica. Vale ressaltar aqui mais uma vez, fazer destaque especial aos livros, aos excelentíssimos livros utilizados para a elaboração deste modesto, básico e introdutório curso. Embora básico, embora modesto, embora introdutório, está fundamentado em estudos sobre excelentes livros de renomados e de eminentes cientistas, professores, tanto aqui no país quanto de outros países, tanto do Brasil quanto do exterior. Então, aqui citar muito rapidamente o livro intitulado Eletrodinâmica Quântica, de autoria do professor José Maria Filardo Vassalo, o livro intitulado Curso de Física Básica, volume 4, de autoria do professor Moisés Nussensweig, o livro intitulado Mecânica Quântica, de autoria do professor Valdemar Volney Filho, o livro intitulado Mecânica Quântica, do ilustríssimo professor Toledo Pisa, o livro intitulado Aspectos Contemporâneos da Física, de autoria do professor José Maria Filardo Vassalo, do professor Mauro Sérgio Dorsa Catani e do professor Antônio Bolhosa Nassar. Também citando aqui o livro intitulado Quantum Mechanics, de autoria do Lev Davidovich Landau e do Lifshitz. Também um outro livro de autoria do professor Sakurai, o livro intitulado Modern Quantum Mechanics.
o livro de autoria do professor Eisberg e do professor Resnick, intitulado Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei and Particles, e o livro de autoria do Richard Feynman, do Layton e do Sands, livro intitulado The Final Lectures on Physics. E muitos outros, inclusive aqui o livro, volume 1 e 2, livro intitulado Quantum Mechanics, de autoria de Cohen Tannoudji, de Douai e de Laloy. Eu não bem sei como pronunciar em francês, mas são 3 autores, Cohen Tannoudji, Douai e Laloy, ou Laloy, não sei exatamente. Outros livros também são utilizados, então vamos dar prosseguimento aqui. Vamos agora apresentar a equação de Schrödinger. Aqui, escrever a equação de Schrödinger. Essa equação de Schrödinger é a equação que descreve a mecânica quântica em regime não relativístico. E vamos considerar a equação de Schrödinger, ela é uma equação de onda. E nós vamos agora considerar o caso, né, de uma partícula livre. Vamos considerar o caso da partícula livre da influência de campo, de algum campo, por exemplo, de um campo eletromagnético. E essa partícula em geral é uma partícula, uma partícula dotada de massa, uma estrutura material dotada de massa, carga elétrica e outras propriedades. Em geral. Então nós vamos aqui considerar aqui no contexto da relatividade de Galileu, nós vamos considerar aqui a energia total, uma energia E, igual a parte daqui da energia cinética mais energia potencial. Dependerá de qual é o tipo de campo, se é campo eletromagnético ou qualquer outro. Então, aqui nós temos energia cinética igual a M módulo de V elevado a 2 dividido por 2. E se a partícula é livre da influência de algum campo, então nesse caso a energia potencial é igual a zero. Então a energia aqui é igual a energia cinética, que é igual a M dividido por 2 módulo de V elevado a expoente 2. Não podemos esquecer que o momento linear, de acordo com a mecânica clássica, é massa multiplicada por velocidade, no contexto da mecânica clássica e da relatividade de Galileu. E então nós podemos escrever o módulo do momento linear como um M, como módulo de MV, considerando que M é um número maior do que zero. Então nós temos que o módulo de momento linear é igual a massa módulo da velocidade vetorial linear. Então a velocidade vetorial linear é igual ao módulo do momento linear dividido pela massa. Muito bem. Então nós podemos escrever aqui a energia como massa dividido por 2 e o módulo como módulo do momento linear elevado a 2 dividido pela massa elevado a 2. Então nós podemos escrever módulo elevado a expoente 2 do momento linear dividido por 2 vezes a massa.
Então aqui nós temos esta energia para uma partícula livre. Então vamos estudar também aqui, vamos considerar o caso estudado em uma dimensão. No caso, a dimensão do eixo X. Então, nesse caso, conforme os postulados de de Broglie e de Planck, nós sabemos que, conforme Planck, a energia pode ser entendida como H cortado ômega, e isso é H dividido por 2π ômega, e conforme o postulado, a hipótese de de Broglie, o módulo do momento linear é igual a H cortado no módulo de K, onde isso pode ser reescrito como H sobre 2π módulo de K, do vetor K. E o que é o vetor K? O módulo do vetor K é equivalente a 2π dividido pelo comprimento de onda. Que comprimento de onda desse? E que vetor é esse? É o vetor de onda estudado no contexto da física de fenômenos ondulatórios. E o vetor de onda é um vetor cujo módulo é igual a 2π sobre gama, onde gama é o comprimento de onda. E nesse caso nós estamos falando da onda quântica, que é a onda de probabilidade psi, aquela citada no início desse nosso curso, a qual contém informações sobre a partícula quântica, informações possíveis e acessíveis, execuíveis, que podem ser observadas laboratoriamente. Elas estão, tais informações estão de alguma maneira associadas e podem ser extraídas a partir da função de onda. E a função de onda comporta-se como uma espécie de amplitude de probabilidade para encontrar a partícula quântica em uma determinada posição, caso previamente escolha-se um tempo t fixo. Então, a função de onda em uma dimensão pode ser descrita da seguinte forma: psi de x e t, nós mostramos em aulas anteriores este resultado, pode ser escrito como uma amplitude aqui multiplicada por a, aqui indicada por a, exponencial de i kx menos ômega t, onde módulo de k, do vetor k é igual a k, que é igual a 2π lambda elevado a expoente de menos 1. Muito bem, vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito grato a todos.